visão da humanidade de José. Sim, José é tão humano como nós. E com virtudes que todos nós também temos e possuímos e podemos assim desenvolver. Podemos firmar toda a nossa vida neste sentido. Quando nós olhamos para São José, isto nós já vemos no Santo Evangelho, que vai dizer que ele era um homem justo. Sim. Ele era um homem obediente, que ele era um homem casto, que ele era um homem prudente, que ele era um homem temente a Deus. As virtudes em José é aquele espelho da perfeição que nós buscamos diariamente em nós. E não somente em São José, mas em todos os santos. Mas especificamente em José, por quê? Ele teve a alegria de ser escolhido por Deus para ser o pai de Jesus aqui na terra. Quando nós às vezes dizemos assim, o pai adotivo. Não, foi a quem Jesus chamou de pai. E a Sagrada Escritura vai dizer o esposo de Maria. E quando vão reconhecer Jesus na sinagoga, vão dizer, mas ele não é o filho do carpinteiro? Logo, Jesus traz em si as marcas daquele que o criou. José é o pai providente, é o guarda da Sagrada Família de Nazaré. É aquele que deu a sua vida, o seu silêncio. E nós conhecemos pelas Sagradas Escrituras. E também conhecemos pela Patris Cordis, do Papa Francisco, que é um livro belíssimo para você olhar, para você ler e adentrar em uma espiritualidade de José. José é o homem do silêncio, José é o homem da ação, José aquele que é o pai na sombra, José que é um pai obediente. Muitas são as virtudes, mas podemos destacar esta justiça, a obediência, a castidade e a ação e a providência. Eu, desde quando morei na minha primeira paróquia, segunda, na verdade, em Palmeirais, lá um dia lendo algumas coisas, descobri uma invocação de São João 23. Quando você deseja e quer algo que a sua fé estar dizendo que deve prosseguir por aquele caminho, mas a sua humanidade diz que não, você se apega a São José como o pai da divina providência. Santa Teresa d'Ávila também vai fazer esta mesma invocação. A São José, pai da divina providência. E a partir de então, desde 2013, eu, na minha devoção a São José, sempre depois da missa, invocava São José como o pai da divina providência. E se nós podemos destacar, eu destaco, uma das grandes virtudes em José é aquela providência em poder sustentar o Filho humanado de Deus entre nós. E daí desta providência derivarão todas as outras virtudes que também nos alcançam nos dias de hoje. Certo. Padre, aí dentro dessa parte das virtudes de São José, como que concretamente a gente pode colocar essas virtudes, aplicando elas na nossa vida cotidiana, né? Dentro do contexto familiar, principalmente com essa fragilidade que a gente tem percebido dentro das famílias, esses laços, como que São José pode nos auxiliar com as suas virtudes concretamente dentro do seio familiar e dentro das comunidades às quais nós nos encontramos no contexto de vida cristã de caminhada. É olhando para o silêncio. É uma das virtudes que nos encanta. E quando José, na sua humanidade, e aí nós vemos lá que quem era José? Era um varão, descendente de Davi, prometido em casamento à Virgem Maria. E a Virgem Maria prometida em casamento. Já eram os esponsais. E quando José descobre que Maria estava grávida, abandonou-o em silêncio. Aí a sua humanidade, a sua fraqueza, o fez ir, podemos assim dizer. Sim. Mas José dorme, e o anjo do Senhor vem até José e diz a ele que ele não tivesse medo de acolher o menino que Maria trazia no seu ventre, porque ele era o Filho do Altíssimo. E ele iria colocar o nome de Jesus.
E nisso aí José se torna obediente no silêncio e volta e assume verdadeiramente Maria, tomando para si a responsabilidade paterna e umbral da casa de Nazaré, e no entanto ele se torna ali para todos o esposo, o pai e aquele que entre os demais seria um sinal de unidade perfeita, porque em Jesus Cristo todas as coisas eram presentes, são presentes, está presente. E aquele que deveria cuidar e cuidou, com todo o seu silêncio, nós não vemos nas Sagradas Escrituras José falando. Nós só vemos a ação de José. O silêncio de José nos fala muito. Não é um silêncio questionador, não é um silêncio duvidoso, mas é um silêncio que, colocado nas mãos de Deus, vai se tornando ação. E dentro da comunidade, dentro da família, se torna como que um espelho, para que todos também possam se achegar até Deus e também experimentar este silêncio, esta obediência. Quando nós falamos desta obediência, não é aquela obediência que escraviza, não, pelo contrário, é algo que torna livre. E a liberdade de José faz com que ele, em silêncio, deixe. Mas, por maior obediência, ele volta e assume, e toda a realidade é transformada. Quando nós olhamos para esta questão, para poder aplicar na nossa vida, nós devemos sempre estar aos pés de Jesus. Eu digo sempre. Devemos sempre ter esta intimidade com o Senhor. Hoje, às vezes, nós dizemos que somos amigos de pessoas pelo WhatsApp e não nos conhecemos pessoalmente. Mas nós conversamos horas e horas a fios. Mas se nos encontrarmos algumas, a gente não vai saber quem são. Com o Senhor, a nossa intimidade é aquela necessidade diária. Aquilo que José teve nos seus braços, de contemplar o Filho de Deus, de cuidar, de nutrir, de poder preparar. José e Maria são aqueles que tiveram as vidas mais brilhantes deste mundo, podemos dizer, que foram as pessoas mais privilegiadas, foram as pessoas que estiveram mais próximas do mistério, porque deles, ali neles, por eles, estava aquele que nos daria a salvação para toda a humanidade. E quando nós olhamos para esta nossa intimidade com o Senhor, é a necessidade mesmo de todos os dias rezar o nosso texto, de rezar as Ave Marias quebradas, né, para que uma coisa ou outra dê certo, de poder recordar de um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de lembrar de minha mãe, de minha avó, dos meus que rezam, mas de poder nos aproximar. Todo o desejo de querer estar com o Senhor já nos faz estar na sua presença. E quando nós estamos na presença de Jesus, nós fazemos como José. Não é Jesus que se abandona aos braços de José, é José que se abandona por inteiro naquela criança que está ali nos seus braços. E se nós formos dar uma resposta à nossa família, aos muitos amigos, à sociedade, nós seremos até taxados como pessoas rigorosas. Mas, no entanto, pela amorosidade com que nós vivemos o momento presente, nós somos capazes de poder dar uma resposta, nem em palavras, mas em silêncio, na ação, como fez José. Obediente e com um coração sempre reto ao Senhor, agindo com justiça e agindo com amor para aquela incumbência que lhe foi dada pelo Eterno Pai. Muito bem. E padre, o senhor falou aí sobre o abandono de São José em Cristo, né? Que ele se abandonou, se entregou totalmente. Aí eu vi, acho que foi hoje, um status do senhor no WhatsApp, né? Que fala sobre... que eu faço esse link sobre o abandonar-se, né? Que muitas vezes a gente, como o senhor falou, temos só amigos do WhatsApp, a gente não conhece profundamente as pessoas,
não interage, noite. não interage, e aí a gente não conhece quais são as dores dela, quais são as alegrias, como é que a gente pode ajudar, né? E aí, como é que a gente pode, tendo o exemplo de São José, né? Nos abandonarmos nessas pessoas, nesses nossos amigos, né? Nos aprofundando, tendo as virtudes de São José como exemplo, né? Obediência, castidade. Como é que a gente pode se abandonar nessa outra pessoa que precisa tanto, às vezes, só de uma escuta, né? Você tá ali só para você escutar o que ela tem para dizer e aconselhar, enfim, como é que a gente, tendo esse exemplo de São José, né? Como a gente pode se aprofundar nessas pessoas. Eu, quando morei em São Paulo, no ano de 2017, eu desenvolvi, a pedido do diretor espiritual, 3 palavras que eu já usava na minha vida: acolher, Sim. amar e rezar. Você pode inverter, que vai dar no mesmo. Mas eu acho que no sentido deste poder ser presença e abandonar-se ao outro, já é no sentido de acolher. Uhum. Eu coloquei nos meus status mesmo que aquelas pessoas que sempre perguntam como nós estamos, como foi o nosso dia, como foi isso, aquilo, outro. Não é que elas não tenham nada para fazer, mas é porque elas se importam com você. Quantas vezes nós mandamos bom dia para alguém perguntando tudo mais? Eu, às vezes, tenho medo de assim, eu tenho medo de ser invasivo, de perguntar a pessoa. Se a pessoa não me responde, pronto, eu não vou mais perguntar, mas eu tenho necessidade de perguntar. Quando nós vemos essa questão do abandono, esses dias, a gente via a cura de 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados, só um voltou. Uhum. Eu dizia na homilia, quem é este um que voltou para agradecer? É aquele que cotidianamente passa por nós, nos dá um sorriso, nos dá um oi, nos oferece uma palavra, sempre com algo de gratidão, e às vezes nós não recolhemos. E eu me recordo que eu estava na pregação, na igreja catedral, e entra um rapaz para mim, que era um funcionário da obra, da pintura da igreja. E ele entrou e eu falava justamente assim, este curado, ele vai entrar na igreja, vai entrar na minha vida para agradecer. Talvez na madrugada, eu não sei qual, uma hora inoportuna para mim, mas é o único horário que ele achou para poder entrar em contato. E assim, muitas vezes na igreja, eu fico olhando quem passa ali na frente. Eles fazem um sinal de reverência à igreja. A Deus, no caso, né? Ele Sim. reconhece que os sagrados estão ali. São várias pessoas que assim passam. E eu fico olhando. E este rapaz entra, passa por mim, vai lá no altar de Nossa Senhora das Dores e faz a sua oração. Quando ele voltou, disse assim, amém. A homilia foi concluída. Às vezes, este abandono, e como foi que José se abandonou nos braços de Jesus e não Jesus nos braços de José? Foi pela capacidade mesmo de acolher a humanidade daquele pai tão presente na sua vida. E quantas vezes